O sol da manhã filtrava pelas cortinas finas da sala de estar, pintando listras douradas no piso de madeira desgastado. Era um daqueles dias comuns em São Paulo, com o barulho distante do trânsito ecoando como um ronco constante da cidade. Eu, Mariana, me movia pela casa com a eficiência de quem está acostumada à rotina. Café forte na cafeteira, as crianças já no colégio e o silêncio que se instalava quando o dia começava a ganhar ritmo. Aos 38 anos, eu me sentia presa nessa bolha de normalidade, como se a vida fosse um ciclo repetitivo de lavar louça, lavar roupa e esperar pelo fim do expediente do meu marido. Ricardo havia partido na noite anterior para uma viagem de negócios a Belo Horizonte. Ele era engenheiro civil, daqueles que vivia entre canteiros de obra e reuniões intermináveis, sempre com o celular colado ao ouvido. "Vai ser rápido, amor. Volto em 3 dias", dissera ele, beijando minha testa antes de arrumar a mala no porta-malas do carro. Eu sorri, como sempre, mas por dentro sentia um vazio familiar. Nosso casamento completava 15 anos no mês que vem, mas ultimamente parecia que estávamos vivendo em trilhos paralelos, cada um no seu vagão. Com a casa vazia, decidi atacar as tarefas que acumulavam. A lareira, por exemplo, era um relicário de invernos passados. Em São Paulo, o frio não era como no sul, mas bastava uma frente fria para que a gente acendesse a lenha e se encolhesse sob as cobertas. Há meses não a usávamos, e as cinzas se amontoavam como um lembrete esquecido. Peguei a pá de ferro, o balde e um pano úmido, ajoelhando-me no tapete puído. O cheiro de fuligem velha invadiu minhas narinas, misturado ao aroma de café que ainda pairava no ar. Enquanto varria as cinzas frias, minha mente divagava. Lembrei-me de quando nos conhecemos na faculdade de administração. Ricardo era o cara confiante, com um sorriso fácil e planos grandiosos. Eu era a tímida, a que sonhava em abrir uma pequena confeitaria, mas que acabou optando pela estabilidade de um emprego em uma agência de contabilidade. "Você é minha âncora", ele me dizia nos primeiros anos. Agora, as conversas eram sobre contas a pagar e horários das crianças. Nossos filhos, Pedro de 12 e Sofia de 9, eram o que nos unia de verdade. Mas e eu? O que restava de Mariana, além da mãe e da esposa? As cinzas caíam no balde com um som seco, como folhas secas ao vento. Empurrei a pá mais fundo, raspando o fundo da lareira, onde a fuligem se acumulava mais grossa. Foi aí que algo tilintou contra o metal. Pensei ser um pedaço de carvão endurecido, mas ao inclinar o balde, vi um brilho metálico entre os resíduos cinzentos. Meu coração deu um pulo inexplicável. Com as mãos trêmulas, remexi as cinzas frias, ignorando a sujeira que se grudava na pele. Emergiu devagar. Um anel. Não era qualquer anel. Era de prata, com um pequeno diamante falso incrustado, mas o que me paralisou foi a inscrição interna. "Para sempre, Ellie." Meu estômago revirou. Para sempre, Ellie. Quem era Ellie? Meu nome era Mariana. Nada de Ellie. Limpei o anel no pano, sentindo o metal frio contra os dedos. Ele parecia antigo, mas bem conservado, como se tivesse sido usado com cuidado. Por que estava na lareira? Ricardo nunca mencionara nada sobre joias perdidas. Meu cérebro começou a girar em espiral. Será que era de uma ex-namorada? Ele nunca falara muito do passado, só que namorara poucas vezes antes de mim. Ou pior, e se fosse atual? A viagem a Belo Horizonte. Não era a primeira. Ele sempre voltava cansado, com desculpas sobre atrasos nos voos. Levantei-me devagar, o balde de cinzas esquecido no chão. Caminhei até a cozinha, o anel apertado na palma da mão, como se pudesse queimá-la. Coloquei-o sobre a mesa ao lado da xícara de café pela metade. O vapor subia preguiçoso, mas eu não sentia fome nem sede, só uma náusea crescente. Liguei o celular de Ricardo, que ele deixara carregando na tomada. Nenhuma mensagem nova, só o wallpaper de nós 4 na praia de Santos, sorrindo para a câmera. Mas agora, aquela imagem parecia falsa, uma fachada. Sentei-me na cadeira de madeira que rangeu sob meu peso. As lágrimas vieram sem aviso, quentes e silenciosas, escorrendo pelo rosto. Por que agora? Por que isso?
Anos de desconfiança sutil, as noites em que ele chegava tarde, o perfume diferente na camisa, as conversas sussurradas no telefone. Eu sempre empurrava para o fundo da mente, me convencendo de que era paranoia de esposa ciumenta. Mas ali estava a prova, tangível, fria como as cinzas de onde viera. O relógio na parede tic-taqueava, marcando o meio-dia. As crianças voltariam em poucas horas, e eu precisava me recompor. Mas como? Peguei o anel novamente, virando-o entre os dedos. A inscrição, para sempre, L. Ecoava na minha cabeça como um mantra acusador. Quem era ela? Uma colega de trabalho? Uma amiga da faculdade? Ou alguém que ele via em segredo enquanto eu cuidava da casa e dos filhos? Decidi que não podia esperar. Disquei o número de Ricardo, o coração martelando no peito. O toque ecoou longo, interminável. Finalmente ele atendeu, a voz rouca de quem acabara de acordar. Oi, amor. Tudo bem por aí? Sim, tudo bem. Menti, a voz falhando. Só queria saber se você chegou direitinho. Cheguei sim, reunião à tarde. Saudade já? Saudade, respondi, engolindo em seco. Encontrei uma coisa aqui em casa, na lareira. Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou uma eternidade. O quê? O que foi? Nada grave, só. Um anel, de prata, com uma inscrição. Outro silêncio, mais pesado. Deve ser antigo, Mariana. Talvez da minha mãe ou algo assim. Sua mãe. Ele nunca mencionara um anel dela. Ah, vou guardar então. Tá bom. Te amo. Eu também. Desliguei, o estômago embrulhado. Mentira. Aquilo era mentira. Meu mundo, outrora previsível, agora se desfazia como as cinzas no balde. Passei o resto do dia em um torpor, limpando a casa mecanicamente, mas a mente longe. Quando as crianças chegaram, forcei um sorriso, ajudando com a lição de casa e preparando o jantar. Pedro tagarelava sobre futebol na escola. Sofia desenhava um unicórnio no caderno. Eles eram minha âncora agora. Mas à noite, deitada na cama grande demais sem Ricardo, o anel sobre a mesinha de cabeceira brilhava à luz fraca do abajur. Eu o peguei mais uma vez, traçando a letra L com a unha. Amanhã, eu descobriria a verdade. Não importava o custo, pois algo me dizia que aquele anel não era só uma relíquia perdida. Era o começo de uma rachadura que poderia derrubar tudo o que eu conhecia. E, pela primeira vez em anos, senti uma faísca de determinação. Eu não seria mais a esposa passiva. Eu lutaria pelo que era meu, ou pelo menos pela verdade. O sol da manhã seguinte entrava tímido pela janela do quarto, filtrado por nuvens cinzentas que prometiam uma garoa fina, típica de São Paulo no outono. Acordei com o peso do anel ainda na mesinha de cabeceira, como um guarda-costas silencioso que me vigiava durante a noite agitada. Dormira mal, virando de um lado para o outro, revivendo a conversa com Ricardo na cabeça. Sua voz, fingindo normalidade, ecoava como um eco distante. Deve ser antigo, Mariana. Talvez da minha mãe. Mentira. Eu conhecia a sogra o suficiente para saber que ela nunca usara joias assim. Era mulher prática, de alianças simples e brincos de pérola barata. Levantei-me devagar, os pés tocando o piso frio de cerâmica. A casa ainda cheirava a café da noite anterior, misturado ao aroma úmido da rua lá fora. As crianças já se mexiam nos quartos. Pedro resmungando sobre o uniforme da escola. Sofia cantando baixinho uma música do TikTok. Forcei-me a levantar, vestindo o hobby puído que Ricardo me dera no aniversário de casamento número 10. Olhei-me no espelho do banheiro, olheiras profundas, cabelo desgrenhado. Aos 38, eu me via envelhecida além da conta, como se os anos de rotina tivessem sugado a vitalidade. Mas hoje havia algo diferente, uma faísca de raiva misturada a medo que me impulsionava. No café da manhã, servi mingau de aveia para Sofia e torradas para Pedro, ouvindo suas histórias matinais com meio ouvido. Mãe, o professor de matemática é um chato. Deu lição extra por causa da prova, reclamou Pedro, mastigando ruidosamente. Eu sorri distraída, o anel escondido no bolso do hobby. Vai dar tudo certo, filho. Estude um pouquinho a mais hoje à tarde.
Sofia, com seus olhos grandes e curiosos, inclinou a cabeça. Mãe, você tá estranha. Papai ligou. Neguei com a cabeça, beijando sua testa. Ele tá bem, amor. Só ocupado. Mas por dentro, eu fervia. Como poderia contar para eles? Como poderia desmanchar a família por causa de uma suspeita? Depois de levá-los à escola e o trânsito na Avenida Paulista, já um caos de buzinas e motos zigue-zagueando, voltei para casa com o coração acelerado. A garoa começara fina como uma névoa, molhando o para-brisa do meu Fiat velho. Estacionei na garagem apertada do prédio, subindo as escadas com as pernas pesadas. Era hora de agir. Comecei pelo escritório de Ricardo, um cantinho improvisado na sala de jantar, com pilhas de papéis e o laptop sempre aberto. Ele confiava em mim para organizar as contas, mas nunca me deixava mexer em seus arquivos pessoais. Hoje isso mudaria. Abri as gavetas da escrivaninha, o cheiro de papel velho e tinta de caneta invadindo o ar. Faturas de luz, extratos bancários, nada fora do comum. Mas no fundo de uma pasta marrom, escondida atrás de manuais de engenharia, encontrei um envelope amassado. Meu pulso acelerou. Era endereçado a ele, sem remetente, postado de Belo Horizonte há 2 meses. Abri com cuidado, as mãos suando apesar do frio úmido. Dentro, uma carta escrita à mão, a caligrafia feminina, fluida e inclinada. Ricardo, meu amor, não aguento mais essas viagens que nos separam. Lembra do nosso primeiro beijo na Praça da Liberdade? Quero mais noites assim, sem pressa. Volte logo. Beijos, L. Meu mundo parou. L. A mesma inicial do anel. A Praça da Liberdade. Eu conhecia bem, era onde ele me levara no nosso primeiro fim de semana juntos, anos atrás. Mas isso era recente. Li e reli as palavras, cada uma como uma facada. Meu amor. Como ele pôde? 15 anos de casamento, 2 filhos, e ele escrevia meu amor para outra. Lágrimas quentes embaçaram minha visão, caindo no papel e borrando a tinta. Limpei o rosto com raiva, dobrando a carta de volta. Guardei-a no bolso, junto ao anel. Precisava de mais provas. Não bastava uma carta. Podia ser um erro, uma brincadeira. Mas, no fundo, eu sabia que não era. O celular tocou, assustando-me. Era Carla, minha melhor amiga desde a faculdade. Atendi, tentando soar normal. Oi, Mari. Tudo bem? Faz tempo que não nos vemos. Que tal um café hoje? Estou livre à tarde. Hesitei. Carla era a única que eu confiava para desabafar. Ela trabalhava como terapeuta em uma clínica no centro, sempre com conselhos práticos e um ouvido atento. Tudo sim, pode ser. Encontro você no café da Brigadeiro às 3? Perfeito. Mal posso esperar para fofocar sobre as viagens do Ricardo. Ele tá por aí? Não, em BH. Desliguei, sentindo um alívio misturado a pavor. Contar para ela seria o primeiro passo para tornar isso real. O resto da manhã passei limpando a casa de novo, mas era só distração. Varri o chão, lavei a louça, arrumei os brinquedos de Sofia, tudo no automático, enquanto a mente girava em torno de Ellie. Quem era ela? Uma engenheira da firma? Alguém que ele conhecera em uma obra? Imaginei-a jovem, confiante, sem as marcas do tempo que eu carregava. Inveja misturava-se à dor, fazendo meu peito doer. Às 3, cheguei ao café na rua Brigadeiro Luiz Antônio, o lugar lotado de executivos almoçando e mães com carrinhos de bebê. A garoa persistia, transformando as calçadas em poças espelhadas. Carla já estava lá, com seu cabelo curto tingido de loiro e um sorriso largo. Abraçamo-nos e pedimos 2 cappuccinos. Você tá com uma cara péssima, amiga. O que houve? Problemas no trabalho? Balancei a cabeça, mexendo o açúcar no copo. As palavras saíram aos tropeços. Contei sobre a lareira, o anel, a ligação para Ricardo e agora a carta. Mostrei os itens no celular fotografados discretamente. Carla ouviu em silêncio, os olhos arregalados. Meu Deus, Mari, isso é sério. Você tem certeza que é dele? Quase. A inicial, a carta, tudo aponta para uma traição. Minha voz quebrou e ela estendeu a mão sobre a mesa, apertando a minha. Olha, eu sei que dói, mas você precisa confrontá-lo, ou pelo menos investigar mais.
Tem como checar o celular dele quando voltar? Ou, sei lá, contratar alguém? Ri nervosamente. Contratar um detetive? Em São Paulo, com nossas finanças apertadas? Parecia coisa de novela. Não sei, Carla. E as crianças? Se for verdade, como eu explico? Ela suspirou, inclinando-se para a frente. Você é forte, Mari. Lembra quando você largou o emprego na contabilidade para cuidar deles? Você superou isso. Agora é hora de se priorizar. Não deixe ele te fazer de boba. Suas palavras acenderam algo em mim. Pela primeira vez, vi além da dor, uma oportunidade de mudar. Paguei a conta e saímos para a rua. A garoa agora mais forte, molhando nossos casacos. Abracei Carla forte. Obrigada. Vou pensar. De volta em casa, as crianças já haviam chegado, comendo lanche na cozinha. Pedro jogava videogame, Sofia colorindo. Jantei com elas, rindo de piadas bobas, mas o anel no bolso queimava como brasa. À noite, deitada sozinha, mandei uma mensagem para Ricardo. Saudade? Conta mais sobre a viagem? Ele respondeu rápido. Tudo bem aqui, te amo. Curto, evasivo. Meu estômago revirou de novo. Decidi. Amanhã eu vasculharia o carro dele na garagem. Talvez houvesse mais pistas. Ou ligaria para a empresa em Belo Horizonte, fingindo ser uma fornecedora. Qualquer coisa para desvendar Ellie. O medo ainda estava lá, mas agora vinha com determinação. Essa rachadura no nosso casamento não me destruiria. Eu a usaria para me reconstruir. E pela primeira vez em anos, sonhei com uma vida onde eu era mais do que a esposa de alguém. Eu era Mariana, inteira. A garoa da noite anterior havia se transformado em uma chuva miúda e insistente, típica daqueles dias cinzentos em São Paulo que faziam o asfalto brilhar como óleo. Acordei cedo antes do alarme, com o som ritmado das gotas batendo na janela do quarto. O ar estava úmido, carregado com o cheiro de terra molhada que subia da rua lá embaixo. Meu corpo doía de uma tensão acumulada, como se a noite inteira eu tivesse carregado o peso invisível daquela carta e do anel. Eles estavam agora escondidos na gaveta da minha cômoda, embrulhados em um lenço de seda que eu usava em ocasiões especiais. Irônico, pensei, pois nada parecia especial ultimamente. Levantei-me devagar, vestindo jeans gastos e uma blusa de malha cinza que me dava um ar de invisibilidade. As crianças ainda dormiam. O quarto delas um caos de mochilas e brinquedos espalhados. Preparei o café da manhã em silêncio. Pão com manteiga para Pedro e iogurte com frutas para Sofia. Meu estômago revirava só de pensar em comer, mas forcei uma torrada pela garganta, acompanhada de um gole amargo de café preto. Enquanto isso, minha mente traçava o plano do dia. O carro de Ricardo estava na garagem do prédio, intocado desde a partida dele. Se havia algo ali, eu encontraria. Depois, talvez uma ligação para a empresa em Belo Horizonte. Eu me lembrava do nome da firma, algo como Construções Vale do Aço, que ele mencionara uma vez em uma conversa casual. Pedro foi o primeiro a aparecer, esfregando os olhos e bocejando. Mãe, tá chovendo? Ótimo, aula de educação física cancelada. Ele sorriu, mas eu mal respondi, distraída. Veste o casaco, filho. Vai ficar frio. Sofia veio logo atrás com o cabelo embaraçado e um urso de pelúcia debaixo do braço. Bom dia, mamãe. Papai, quando volta? Sua voz inocente me acertou como um soco. Sorri forçado, bagunçando seus cachos. Em 2 dias, amor. Ele mandou beijo. Beijei sua testa, sentindo o cheiro doce de shampoo infantil. Como poderia proteger eles disso? Se a verdade doesse tanto em mim, o que faria com seus mundos? O trajeto até a escola foi um suplício no trânsito engarrafado da Marginal Tietê. A chuva tamborilava no teto do Fiat e o rádio tocava uma notícia sobre enchentes no interior. Desliguei, preferindo o silêncio. Deixei as crianças no portão, acenando até sumirem na multidão de uniformes azuis. Voltei para casa com o coração apertado, estacionando na vaga apertada do subsolo. O prédio era daqueles antigos da Vila Mariana, com garagem mal iluminada e cheiro de óleo e umidade. O carro de Ricardo, um Corolla prata de 2015, parecia inocente ali, coberto por uma fina camada de poeira. Abri a porta do motorista,
com as chaves que ele deixara no gancho da cozinha. O interior cheirava a couro sintético misturado a um perfume masculino que eu reconhecia. O dele, sem dúvida. Comecei pela caixa de luvas, manuais, multas antigas, um mapa amassado de Minas Gerais. Nada. Depois, o porta-malas. Ferramentas de trabalho, uma mala de viagem vazia, uma sacola de supermercado com recibos velhos. Meu pulso acelerou quando vi um envelope solto no fundo, semi-enterrado sob uma jaqueta de moletom. Puxei-o com cuidado, sentindo o papel úmido da chuva que infiltrara. Era um recibo de hotel, o Mercure Belo Horizonte Savassi, data da semana passada. Quarto duplo, check-in para 2 pessoas. O nome na reserva, Ricardo Silva e Laura Mendes. Laura, L. Meu corpo gelou, apesar do ar abafado da garagem. Laura Mendes. O nome soava familiar? Talvez não, mas a inicial batia. O recibo incluía café da manhã para 2 e uma nota manuscrita no verso. Noite inesquecível. Volte logo, L. As letras eram as mesmas da carta, fluidas e pessoais. Sentei-me no banco do carro, o recibo tremendo nas mãos. Lágrimas quentes escorreram, embaçando a visão. 15 anos, filhos, uma casa. E ele em um hotel com ela, enquanto eu limpava cinzas e esperava. A raiva veio em ondas, misturada a uma tristeza profunda que me curvava para frente. Como ele pôde ser tão descuidado? Deixar isso aqui, como se eu fosse cega. Respirei fundo, limpando o rosto com a manga da blusa. Não podia desabar agora. Guardei o recibo no bolso junto à carta e ao anel, minha coleção de traições. Saí da garagem e dirigi até um café próximo, na rua Joaquim Távora, para clarear a cabeça. O lugar era aconchegante, com mesas de madeira e o aroma de pão na chapa. Pedi um latte e sentei-me em um canto, o celular na mão. Disquei o número da Construções Vale do Aço, que eu havia anotado mentalmente de conversas passadas. Alô, bom dia. Aqui é Mariana, da Contabilidade da Silva Engenharia. Preciso confirmar uma reunião com o Sr. Ricardo Silva para a próxima semana. A recepcionista, com sotaque mineiro suave, respondeu educadamente. Bom dia, senhora. Deixe-me verificar. Ah, sim. O Sr. Silva esteve aqui na semana passada para uma vistoria em uma obra no centro. Ele viajou de volta ontem à noite. Nada sobre Laura, mas perguntei casualmente. Ele estava sozinho. Tinha uma colega com ele? Silêncio breve do outro lado. Bem, acho que sim. Uma engenheira auxiliar, a senhorita Laura, mas detalhes eu não tenho, é com o RH. Meu coração parou. Laura. Confirmado. Obrigada. Desliguei, o latte intocado esfriando na mesa. Voltei para casa ao meio-dia. A chuva agora um chuvisco que molhava as ruas movimentadas. O apartamento parecia sufocante, as paredes ecoando minha solidão. Liguei para Carla de novo, a voz trêmula. Encontrei mais, amiga. Um recibo de hotel e o nome dela, Laura Mendes. Ela ofegou do outro lado. Meu Deus, Mari, isso é prova concreta. O que você vai fazer? Confrontar ele quando voltar? Hesitei, olhando pela janela para o skyline borrado de prédios altos. Ainda não. Preciso de mais. Talvez falar com a sogra. Ver se ela sabe de alguma Laura do passado dele. Carla concordou, sua voz firme como sempre. Boa ideia. E se precisar, eu te ajudo a ligar para um advogado. Você não merece isso. Desligamos e eu me senti um pouco menos sozinha. À tarde, peguei as crianças na escola. O carro cheio de conversas infantis que me distraíam. Pedro contou sobre um gol na quadra. Sofia sobre uma amiga nova. Jantamos macarrão com molho, rindo de uma história boba na TV. Mas à noite, com elas dormindo, sentei-me na sala com o laptop. Pesquisei Laura Mendes, engenheira Belo Horizonte. Várias perfis no LinkedIn. Uma delas na casa dos 30, foto sorridente em uma obra, trabalhando na mesma firma que Ricardo. Cabelos castanhos, olhos vivazes. Ela parecia confiante, livre, tudo o que eu não me sentia há anos. A ficha dela mencionava viagens frequentes e um post recente. Mais uma vistoria bem-sucedida em SP. Parcerias que duram. Meu estômago embrulhou. Parcerias.
Fechei o laptop, o anel na mão novamente. A inscrição, para sempre ali. Agora parecia uma piada cruel. Ricardo ligou à noite, voz cansada. Oi, amor. Tudo certo com as crianças? Respondi neutra. Sim, e você, reuniões boas? Ele riu. Exaustivas. Saudade de casa. Mentira. Desliguei cedo, deitando-me com o peito apertado. Naquela noite a chuva parou, deixando um silêncio úmido na cidade. Eu não choraria mais. Em vez disso, planejei. Amanhã ligaria para a sogra. E talvez, só talvez, marcasse uma viagem para BH eu mesma. A dor ainda queimava, mas agora alimentava uma força nova. Eu não era mais a vítima passiva. Essa descoberta era o catalisador para eu reclamar minha vida, com ou sem ele. O amanhecer traria respostas, e eu estaria pronta para enfrentá-las. O dia amanheceu com um céu encoberto, o ar de São Paulo carregado de umidade que grudava na pele como uma segunda camada. A garoa da noite anterior havia parado, mas as ruas da Vila Mariana ainda reluziam com poças que refletiam os prédios altos e os postes de luz apagados. Acordei com o celular vibrando na mesinha de cabeceira. Uma mensagem de Ricardo. Bom dia, amor. Reunião cedo hoje. Beijo pros kids. Ignorei, sentindo o estômago se contrair. O anel, a carta e o recibo estavam agora em uma caixinha de joias no fundo do armário, como segredos que eu não conseguia mais esconder de mim mesma. Hoje, eu confrontaria o passado dele através da sogra. Dona Helena morava em um apartamento modesto no Brooklyn, viúva há 10 anos, e sempre fora uma presença discreta em nossas vidas. Prática, com seu sotaque paulista carregado e mãos calejadas de anos cuidando de casa. Preparei o café da manhã com movimentos automáticos, ovos mexidos para Pedro, que devorava tudo como um adolescente em crescimento, e panquecas para Sofia, que insistia em adicionar chocolate em pó. Mãe, por que você tá quieta hoje? Tá doente? Perguntou ela, com aqueles olhos castanhos que herdara do pai. Sorri, forçando leveza na voz. Não, filha, só pensando no trabalho. Comam, senão vão se atrasar. Pedro ergueu os olhos do celular, onde assistia a um vídeo de futebol. Papai mandou mensagem? Ele vai trazer souvenir de BH? Meu coração apertou. Ainda não sei, amor, mas tenho certeza que sim. Beijei suas cabeças antes de levá-los à escola. O trânsito na Avenida 23 de Maio, um emaranhado de carros buzinando sob o céu cinzento. Deixei-os no portão com um aceno rápido, prometendo buscá-los mais cedo. De volta ao apartamento, o silêncio me envolveu como um cobertor pesado. Sentei-me no sofá da sala, o celular na mão, discando o número de Dona Helena. O toque ecoou 3 vezes antes dela atender, a voz rouca de quem acabara de acordar. Alô? Mariana, que bom te ouvir, minha nora. Tudo bem com as crianças? Tudo sim, Dona Helena. E com a senhora? Hesitei, o coração batendo forte. Na verdade, eu queria perguntar uma coisa. Sobre o Ricardo. Do passado dele, sabe? Antes de nos conhecermos. Silêncio do outro lado, seguido de um suspiro longo. Ah, menina. O que houve? Ele tá bem na viagem? Ele tá ótimo. Mas encontrei uma coisa aqui em casa. Um anel de prata com uma inscrição. Para sempre, Amora. Bem, acho que pode ser de alguém importante para ele. Minha voz tremia, mas eu continuei descrevendo o anel e mencionando o nome Laura, sem entrar em detalhes da carta ou do recibo. Não queria acusá-lo abertamente. Não ainda. Dona Helena ficou quieta por um momento e eu ouvi o som de uma xícara sendo colocada na mesa. Laura. Meu Deus, Mariana, isso foi há anos. Antes de vocês se casarem, o Ricardo namorou uma moça chamada Laura, lá em Belo Horizonte. Ele fez faculdade de engenharia por um tempo em Minas, antes de voltar para cá. Era uma paixão forte daquelas de jovem. Ele deu um anel para ela, sim, com essa inscrição boba. Mas acabou mal. Ela terminou com ele por causa do trabalho, foi para outra cidade. Ele nunca mais falou dela, pelo menos não para mim. Meu mundo girou. Anos, mas a carta era recente, o recibo da semana passada. Dona Helena, tem certeza que foi só isso? Ele não. Não manteve contato? Ela riu baixinho, mas suou forçado. Ah, filha, o Ricardo é caseiro. Depois de você, ele só pensa na família. Por que essa pergunta agora? Encontrou o anel onde?
Na lareira limpando. Deve ter caído de algum lugar. Menti de novo, sentindo o peso da omissão. Obrigada por contar. Eu amo ele, sabe? Só queria entender. Eu sei, Mariana. Vocês são abençoados. Se precisar, venha me visitar, traga as crianças. Desligamos, e eu me encostei no sofá, a cabeça latejando. O passado de Laura era real, mas isso não explicava o presente. Pelo contrário, tornava tudo pior. Se ele guardara o anel por tanto tempo, o que significava essa volta dela à vida dele? Levantei-me e caminhei até a janela, olhando a rua movimentada abaixo. Pedestres com guarda-chuvas, ônibus parando em poças. A cidade seguia indiferente, mas eu sentia como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. O celular tocou de novo. Carla. Oi, Mari. Como foi com a sogra? Descobriu algo? Atendi a voz baixa contando tudo. Ela ouviu atenta e quando terminei soltou um uau prolongado. Então é uma ex que voltou. Isso complica. Você precisa falar com ele logo que voltar. Ou, vai para BH atrás dela? A ideia me paralisou. Ir para Belo Horizonte, sozinha, confrontar Laura. Parecia loucura, mas uma faísca de coragem acendeu. Talvez. Comprei uma passagem de ônibus para o fim de semana. Barato e as crianças ficam com você? Carla não hesitou. Claro, eu cuido delas. Mas vai preparada, amiga. Leve o anel, a carta. Mostre que você sabe. Passei o resto da manhã arrumando a casa, mas era distração pura. Varri o quintal interno do prédio, sentindo a umidade subir do concreto molhado, enquanto a mente divagava. Imaginei Laura, confiante, com sotaque mineiro suave, rindo com Ricardo em um bar da Savassi. Inveja misturava-se à raiva, mas também uma determinação nova. Eu não era mais só a esposa traída. Era uma mulher pronta para reclamar sua voz. À tarde, busquei as crianças na escola. Pedro veio correndo, com a mochila balançando. Mãe, marquei um jogo de futebol no sábado. Você vem? Sofia pulou no banco de trás, animada. Eu também quero ir. Sorri, virando o carro para casa. Combinado. Mas no domingo a tia Carla vem brincar com vocês, tá? Mamãe tem uma viagem rápida. Eles protestaram um pouco, mas logo voltaram às conversas sobre desenhos e amigos. Jantamos pizza delivery, uma raridade que os deixou felizes. E à noite, li uma história para Sofia enquanto Pedro jogava no tablet. Deitada na cama, o quarto escuro exceto pela luz fraca do abajur, peguei o celular e confirmei a passagem. Ônibus noturno para BH, saindo sábado à noite. Ricardo voltaria domingo de manhã. Eu estaria lá antes. Ele ligou por volta das 9, voz animada. Oi, amor. A reunião foi ótima hoje. Volto amanhã à tarde. Saudade de você. Fingi entusiasmo. Que bom, Ricardo. As crianças também sentem sua falta. Durma bem. Desliguei, o peito apertado de ansiedade. A chuva recomeçara lá fora, batendo nas vidraças como um aviso. Dormi aos poucos, sonhando com confrontos e verdades não ditas. Pela primeira vez, o medo dava lugar a uma resolução fria. Eu descobriria tudo, custasse o que custasse. E no processo, encontraria forças que nem sabia que tinha. O fim de semana seria o turning point, para nós ou para mim sozinha. O sábado chegou com um sol tímido rompendo as nuvens sobre São Paulo, como se a cidade tentasse fingir que era um dia qualquer. Mas para mim, era o dia em que eu cruzaria uma linha invisível, deixando para trás a esposa submissa para me tornar a investigadora da própria vida. Acordei cedo, o quarto ainda escuro, exceto pela luz filtrada pelas persianas, e o cheiro de pão torrado subindo da cozinha, onde Carla já se instalava. Ela havia chegado na noite anterior, com uma mala de brinquedos e lanches para as crianças, transformando nossa casa em um acampamento improvisado de tias e primos postiços. Desci as escadas devagar, os degraus rangendo sob meus tênis velhos. Pedro e Sofia já corriam pela sala, rindo enquanto Carla os perseguia com um urso de pelúcia gigante. Mamãe, a tia Carla disse que vamos fazer pipoca e ver filme a noite toda, gritou Sofia, pulando nos meus braços. Seu abraço apertado me apertou o coração. Como explicar que eu os deixava para caçar fantasmas do passado do pai? Que legal, amor. Sejam boazinhas, tá?
Mamãe volta logo. Pedro, mais reservado, veio me dar um beijo na bochecha. Vai viajar para onde mesmo? BH como o papai? Assenti, forçando um sorriso. É, uma coisa rápida do trabalho. Mas não conta pro papai. É surpresa. Ele ergueu uma sobrancelha, mas assentiu, voltando para o videogame. Carla me puxou para o canto da cozinha enquanto eu arrumava a mochila. O anel, a carta, o recibo, tudo embrulhado em um saquinho plástico, junto a uma muda de roupa e o carregador do celular. Você tá pálida, Mari, tem certeza disso? BH é longe e se der errado. Seus olhos castanhos, cheios de preocupação, me ancoraram por um momento. Ela era a rocha que eu precisava agora, a amiga que via além da fachada. Eu preciso, Carla. Não aguento mais as mentiras. Se for para acabar, que acabe com a verdade. Abracei-a forte, sentindo o perfume floral que ela sempre usava. Cuida deles como se fossem seus. Te devo essa. Saí de casa por volta das 5 da tarde, o sol já baixo tingindo o céu de laranja sobre a Vila Mariana. O Fiat tossiu ao ligar e dirigi até a rodoviária do Tietê, o trânsito um caos de fim de semana, com famílias carregando malas e vendedores ambulantes gritando. Comprei a passagem na bilheteria. Ônibus-leito, assento na janela, 150 ida e volta. O guichê cheirava a café ralo e cigarro, e a atendente, com unhas compridas pintadas de vermelho, me entregou o bilhete com um boa viagem, moça. Sentei-me no saguão lotado, rodeada de passageiros tagarelando sobre feriados e planos, sentindo-me uma estranha no meio da multidão. Meu celular vibrou. Ricardo. Oi, amor. Chego amanhã de manhã. Saudade. O que você está fazendo? Respondi rápido. Aqui em casa com as kids. Elas mandam beijo. Te amo. Mentira atrás de mentira. Meu estômago revirou. O ônibus partiu às 7, o motor ronronando enquanto saíamos da capital pelo Anhanguera, a estrada escurecendo devagar. Reclinei o assento, a janela embaçada pelo ar-condicionado frio e as luzes de São Paulo se afastando como estrelas cadentes ao contrário. A viagem duraria 6 horas, tempo suficiente para a mente divagar. Pensei em Ricardo e Laura. Como eles se reencontraram. Uma obra em comum, um café casual que virou noites de hotel. Imaginei cenas. Ele rindo com ela na Praça da Liberdade, o mesmo lugar onde me levara anos atrás. A raiva borbulhava, misturada a uma tristeza que me fazia morder o lábio. E se Dona Helena estivesse certa, e fosse só o passado? Mas o recibo gritava o contrário. Fechei os olhos. O balanço do ônibus embalando um sono inquieto, sonhando com diálogos não ditos e portas batendo. Cheguei em Belo Horizonte por volta da 1 da manhã. O terminal rodoviário, um formigueiro de táxis e mochileiros sob luzes fluorescentes. O ar mineiro era mais seco, com um cheiro de montanha que contrastava com a umidade paulista. Peguei um Uber até um hotelzinho barato na Savassi, o bairro chique que eu conhecia das histórias de Ricardo. O quarto era simples, cama de solteiro, banheiro minúsculo, vista para uma rua vazia. Tomei um banho rápido, a água quente lavando o cansaço, mas não a ansiedade. Deitei-me vestida, o celular na mão, pesquisando o endereço da firma de Laura no LinkedIn. Construções Vale do Aço, no bairro Funcionários. Aberto de segunda a sexta, amanhã era domingo. Mas talvez eu a encontrasse em algum café ou na praça. Acordei com o sol batendo na cortina fina, o relógio marcando 9. Belo Horizonte acordava devagar. O cheiro de pão de queijo subindo das padarias, o som de buzinas distantes no centro. Tomei um café forte no hotel, 5 reais, com pão e queijo mineiro que derretia na boca, e saí para a rua, o sol quente já aquecendo o asfalto. Caminhei até a Praça da Liberdade, o coração martelando a cada passo. O lugar era bonito, com jardins bem cuidados e casarões coloniais, mas para mim, carregado de fantasmas. Sentei-me em um banco, o anel no bolso da jaqueta como um talismã amaldiçoado. Esperei observando casais passeando, crianças correndo atrás de pipas. Horas se passaram, nada. Meu celular tocou. Ricardo de novo. Bom dia, já tô no avião de volta, mal posso esperar para te abraçar. Tudo bem aí? Ignorei, a raiva dando lugar ao pânico.
E se eu não a encontrasse? Decidi arriscar. Dirigi um Uber até a firma, um prédio moderno de vidro no Funcionários com guarita na entrada. Era domingo, mas um carro parava na portaria. Uma mulher desceu. Cabelos castanhos presos em rabo de cavalo. Blusa social branca, calça jeans. Laura. Reconheci da foto do LinkedIn. Meu pulso disparou. Saí do Uber a uma quadra de distância, seguindo-a a pé até um café próximo, o aroma de café coado me envolvendo. Ela entrou pedindo algo no balcão. Reuni coragem e aproximei-me, a voz saindo rouca. Desculpa. Você é Laura Mendes, da Vale do Aço? Ela virou-se. Olhos castanhos curiosos, um sorriso educado. Sim, sou eu. Posso ajudar? Tinha sotaque mineiro suave, voz confiante. Mostrei o anel discretamente na palma da mão. Encontrei isso em casa. Inscrição. Para sempre, L. Meu marido é Ricardo Silva. Ele. Ele te deu isso? Seu rosto empalideceu, o sorriso sumindo. Pegou o anel, traçando a inscrição com o dedo. Meu Deus! Mariana? Ele mencionou você. Isso foi há anos, mas sim, era nosso. Sentamo-nos em uma mesa do canto, o café esfriando intocado. Ela contou. O namoro na faculdade em BH, o anel como promessa, o fim quando ele voltou para São Paulo. Mas então, reencontro recente em uma obra conjunta. Foi só uma recaída, juro. Ele ama você, a família, mas as viagens, a saudade do passado. Eu disse para parar, mas ele insistiu na semana passada. Lágrimas ardiam nos meus olhos, mas segurei. Por quê? 15 anos de casamento, filhos. E você aceita ser a amante? Ela baixou a cabeça, voz trêmula. Eu sou solteira, ele casado. Foi erro meu também. Mas ele prometeu terminar tudo quando voltasse. A raiva explodiu. Terminar. Ele mente para mim todo dia. Discutimos baixo, o café lotado alheio ao drama. Ela devolveu o anel, olhos úmidos. Confronte ele, merece a verdade. Levantei-me, o peito doendo como se rasgado. Sim, e você, suma da vida dele. Saí para a rua, o sol agora escaldante batendo na pele. Peguei o Uber de volta ao hotel, a mente um turbilhão. Laura não era monstro, era humana como eu. Mas Ricardo, ele era o traidor. Liguei para Carla, voz embargada. Encontrei ela, é verdade, mas ela diz que foi só uma vez. Carla ofegou. Volta logo, Mari. As crianças estão bem, mas você precisa dele aqui para encarar. Assenti para o vazio. O ônibus de volta saía à noite. Ricardo chegaria em SP antes de mim. Deitada no quarto, o ventilador zumbindo, chorei pela primeira vez em dias. Não de fraqueza, mas de alívio. A verdade doía, mas libertava. Eu superara o primeiro obstáculo, o desconhecido. Agora, o confronto final com ele me moldaria. Belo Horizonte ficava para trás, mas a força que eu ganhara ficava comigo. O casamento rachado talvez se quebrasse, mas eu emergiria inteira, pronta para uma vida nova. O ônibus chacoalhava pela rodovia Fernão Dias, cortando a noite mineira que se fundia ao céu estrelado. Enquanto eu, Mariana, encostava a testa na janela fria, sentindo o zumbido do motor reverberar nos ossos. Belo Horizonte ficava para trás, como um sonho ruim que eu finalmente acordara. Mas o peso da conversa com Laura ainda me esmagava o peito. Suas palavras ecoavam. Foi só uma recaída. Ele prometeu terminar. Prometeu. Como se promessas dele valessem algo agora. O anel, a carta, o recibo. Tudo guardado na mochila aos meus pés como evidências de um crime que eu mesma investigara. Lágrimas secas ardiam nos olhos, mas eu não choraria mais no escuro, rodeada de passageiros adormecidos e o cheiro de lanche requentado no ar. Cheguei à rodoviária do Tietê por volta das 5 da manhã, o céu de São Paulo ainda negro, pontilhado por luzes de prédios que pareciam sentinelas indiferentes. O ar úmido da madrugada me envolveu ao descer, misturado ao fedor de diesel e pão amanhecido das barracas. Peguei um táxi para casa, o motorista tagarelando sobre o trânsito que já começava a engarrafar na marginal. Mulher sozinha nessa hora? Cuidado, hein? Sorri fraco, olhando pela janela embaçada. Sozinha. Era exatamente como eu me sentia, mas pela primeira vez não como vítima.
como sobrevivente. Carla abriu a porta do apartamento antes mesmo de eu bater, os olhos inchados de uma noite curta, cuidando das crianças. Graças a Deus, Mari. Você tá inteira? Abraçou-me forte na soleira, o cheiro de café fresco escapando da cozinha. As crianças ainda dormiam, o silêncio da casa quebrado só pelo tic-tac do relógio na parede. Sentei-me à mesa, as mãos trêmulas envolvendo uma xícara quente que ela me ofereceu. Contei tudo em voz baixa, o encontro com Laura no café, o rosto pálido dela ao ver o anel, as confissões entre goles de café coado. Ela disse que foi só uma vez recente, mas que ele insistiu, que ama a família mais. O passado chamou. Minha voz quebrou no final, e Carla apertou minha mão, os olhos faiscando raiva. Esse canalha. Você vai confrontar ele hoje, né? Quando chegar do aeroporto. Assenti, sentindo o estômago revirar. Ricardo havia mandado mensagem durante a viagem. Chego às 10, saudade louca, prepare o almoço? Almoço. Como se nada tivesse mudado. Vou, mas e as crianças? Não quero que vejam isso. Carla sorriu, prática como sempre. Eu levo eles pro parque depois. Vocês precisam de espaço. E Mari, você é mais forte do que pensa. Lembra da confeitaria que você sonhava? Talvez seja hora de reviver isso, com ou sem ele. O sol nascente filtrava pelas cortinas da sala quando Pedro e Sofia acordaram, correndo para me abraçar com gritinhos de "Mamãe voltou!". Sofia subiu no meu colo, cheirando a shampoo e sono infantil. "Você trouxe presente de BH? Papai tá voltando?". Beijei sua testa, o coração apertado. "Trouxe sim, um chocolate mineiro para vocês. E o papai chega logo". Pedro, mais atento, franziu a testa. "Você tá estranha, mãe. Aconteceu algo na viagem?". Neguei, bagunçando seu cabelo. "Só cansada, filho. Vamos fazer panquecas?". Distraí-os com o café da manhã, rindo de suas brigas bobas por mais calda. Mas por dentro, o relógio tic-taqueava como uma bomba. Carla saiu com eles por volta das 9, prometendo voltar à tarde. Fiquei sozinha, arrumando a cozinha mecanicamente, louça na pia, migalhas varridas, mas a mente girava em torno do confronto. Tirei os itens da mochila, o anel brilhando frio na palma, a carta amassada com "meu amor", o recibo do hotel como prova irrefutável. Coloquei tudo sobre a mesa da sala, ao lado de uma foto nossa na praia, sorrindo anos atrás. O apartamento cheirava a limpeza recente, mas o ar parecia carregado, como antes de uma tempestade. Olhei-me no espelho do corredor, olheiras profundas, mas olhos firmes. Aos 38, eu não era mais a garota tímida da faculdade. Era Mariana, a que limpava lareiras e desenterrava verdades. O interfone tocou às 10h30, o zumbido ecoando como um alarme. "Cheguei, amor. Abre aí". Minha mão tremeu no botão, mas apertei. Ouvi a porta do elevador, os passos familiares no corredor. Ele entrou sorrindo, mala na mão, barba por fazer e o cheiro de avião, café ralo e ar reciclado. "Oi, linda. Que saudade". Veio para me abraçar, mas eu recuei um passo, o corpo rígido. Seu sorriso vacilou. "O que foi? As crianças?". "Senta, Ricardo". Minha voz saiu firme, surpreendendo até a mim. Ele largou a mala no chão, franzindo a testa, e sentou-se no sofá. Peguei o anel da mesa, estendendo-o na palma aberta. "Explica isso". Ele piscou, o rosto perdendo cor. "O anel? Ah, deve ser da minha mãe, como eu disse". "Por quê?". "A inscrição. Para sempre, Ellie". "Quem é Ellie, Ricardo? Ou melhor, quem é Laura Mendes?". Silêncio. Um silêncio que se esticou como borracha, o trânsito distante ecoando pela janela aberta. Ele engoliu em seco, os olhos desviando para o chão. "Mariana, é do passado. Uma ex da época da faculdade em BH, nada mais". "Passado?". Minha voz subiu, a raiva transbordando. Joguei a carta e o recibo sobre a mesa, as mãos tremendo. "Isso é passado? Meu amor, volte logo. Hotel em Savassi, quarto duplo na semana passada? Eu fui até lá, falei com ela. Ela confirmou tudo. A recaída, as promessas vazias. Lágrimas quentes escorreram, mas eu as ignorei, o peito arfando. Ele se levantou, as mãos erguidas como em rendição. "Mari, espera.
Foi um erro. A gente se reencontrou na obra, o vinho, as memórias. Mas eu amo você, a família. Juro que ia parar. Parar? Você mentiu na minha cara. 15 anos, Ricardo. Pedro, Sofia. E você em hotéis com ela? Avancei, batendo no peito dele com o dedo. Ele recuou, olhos úmidos agora. Eu sei. Sou um idiota. Mas não foi nada sério. Por favor, me perdoa. O quarto girava, o sol da manhã iluminando a bagunça na mesa como um holofote impiedoso. Sentei-me exausta, a voz baixa. Como perdoar? Você quebrou tudo. Conversamos por horas, ou gritamos, choramos. Ele confessando noites roubadas, eu despejando a dor acumulada. O almoço esfriou na cozinha, esquecido. Quando Carla voltou com as crianças, encontramos um equilíbrio frágil. Ele jurou terapia, distância de Laura, reconstrução. Mas por dentro, eu sabia que a rachadura era profunda. Abracei Pedro e Sofia, sentindo seus corpinhos quentes contra o meu. E pela primeira vez vi além do casamento. Uma chance de crescimento, de eu ser mais do que a sombra dele. A tarde caiu com uma brisa morna, o sol se pondo atrás dos prédios da Vila Mariana. Jantamos em silêncio tenso, mas as crianças riram de uma piada boba de Ricardo, alheios ao abismo. Deitada ao lado dele à noite, o corpo dele perto, mas distante, pensei em Laura, no anel, na jornada. A dor ainda latejava, mas uma semente de força brotava. Amanhã seria o teste final, decidir se colávamos os cacos ou se eu seguia sozinha. Pela primeira vez, eu me sentia no controle. A semana seguinte se arrastou como um trânsito parado na Avenida Paulista, com o sol escaldante de primavera batendo no asfalto e transformando o ar em uma sopa úmida que grudava na pele. Eu, Mariana, acordava todos os dias com o peso do que havia acontecido ainda fresco na mente, como uma ferida que coçava para ser cutucada. O apartamento na Vila Mariana parecia menor agora, as paredes ecoando as vozes abafadas de Ricardo e eu tentando navegar por conversas cautelosas. Ele havia marcado terapia de casal para o sábado, insistindo que era o caminho para consertar as coisas. Eu errei feio, Mari, mas eu quero lutar por nós, dissera ele na noite anterior, a voz baixa enquanto lavávamos a louça juntos, os pratos tilintando como sinos falsos de reconciliação. Eu assenti, mas por dentro, uma dúvida teimosa brotava. Será que colar os cacos valia o risco de se cortar de novo? As crianças, alheias ao furacão que quase nos engolira, enchiam a casa de rotina alegre. Pedro, com seus 12 anos cheios de energia, voltava da escola contando sobre treinos de futebol no campinho da escola, suado e com o uniforme sujo de grama. Mãe, o técnico disse que eu posso ser titular no jogo contra o Santa Cruz. Você e o papai vão? Seus olhos brilhavam e eu sorria, bagunçando seu cabelo úmido. Claro, filho. Vamos todos torcer por você. Sofia, com sua imaginação de 9 anos, desenhava famílias felizes em cadernos coloridos, perguntando inocentemente: Mamãe, por que você e papai brigaram ontem? Eu ouvi vozes altas. Meu coração apertava como um punho, mas eu a puxava para o colo, cheirando o aroma doce de sua pele. Às vezes os adultos discutem bobagens, amor, mas a gente se ama, tá? Agora me mostra esse desenho. Elas eram minha âncora, os pequenos faróis que me impediam de afundar na raiva. Carla continuava sendo o pilar que eu não sabia que precisava tanto. Na terça-feira, depois do trabalho na contabilidade, onde eu passava os dias equilibrando números alheios enquanto os meus pareciam um caos, ela me ligou para um café rápido na padaria da esquina. O lugar era daqueles antigos, com balcão de mármore rachado e o cheiro de broa de fubá misturado ao vapor do expresso. Sentamo-nos em uma mesa de plástico, o sol filtrando pelas janelas embaçadas pelo ar quente. Como tá indo, Mari? Ele tá se comportando? Perguntou ela, mexendo o açúcar no copo com uma colher que tilintava ritmadamente. Suspirei, traçando o padrão da mesa com o dedo. Ele tá tentando. Mandou flores ontem e à noite conversamos sobre o passado sem gritar. Mas eu sinto uma distância, sabe? Como se o anel ainda estivesse ali, queimando. Ela apertou minha mão, os olhos firmes. É normal. Você passou por um inferno.
Mas olha, eu estava pensando, e aquela ideia da confeitaria? Você sempre sonhou com isso. Por que não começa pequeno? Eu ajudo com o plano de negócios. Suas palavras acenderam uma faísca que eu havia enterrado há anos. Na faculdade, eu sonhava em abrir uma lojinha de doces com bolos artesanais e brigadeiros gourmet, inspirados nas receitas da minha avó. Mas a vida, o casamento, os filhos, a estabilidade, havia me empurrado para o emprego fixo, previsível como o metrô lotado. Agora, com 38 anos e uma rachadura no coração, parecia o momento certo para resgatar isso. Talvez, respondi, sentindo um formigamento de empolgação misturado ao medo. Eu poderia alugar um espaço pequeno no bairro, fazer encomendas online. Mas e o dinheiro? E se falhar? Carla riu, inclinando-se para a frente. Falhar? Você investigou uma traição como uma detetive. Isso é força. Comece devagar. Eu te empresto o que precisar. As crianças vão adorar ser os primeiros clientes. Voltei para casa com a cabeça leve pela primeira vez em semanas, o sol da tarde dourando as folhas das árvores na rua Joaquim Távora. Ricardo estava na cozinha, preparando o jantar, uma tentativa de normalidade, com frango grelhado e salada que ele cortava desajeitado. Oi, amor. Como foi o dia? Perguntou, beijando minha bochecha com hesitação. Contei sobre o café com Carla, sobre a ideia da confeitaria, e para minha surpresa ele sorriu de verdade. Vai em frente, Mari, você merece algo seu. Eu ajudo no que puder, finanças, o que for. Havia sinceridade na voz dele, mas também uma sombra de culpa, como se soubesse que isso era parte da reparação. Jantamos os 4 à mesa, Pedro devorando o frango enquanto Sofia contava uma história inventada sobre uma fada que fazia doces mágicos. Ri com eles, sentindo o calor da família se recompor, frágil mas real. A terapia veio no sábado, um consultório neutro no centro, com paredes bege e uma poltrona que cheirava a limpeza recente. A terapeuta, a doutora Helena, era uma mulher de meia idade com óculos redondos e voz calma, guiando-nos através das feridas. Ricardo falou primeiro, a voz embargada. Eu traí a confiança dela. Foi egoísmo puro, reviver o passado em vez de valorizar o presente. Peço perdão todos os dias. Eu ouvi, as mãos cerradas no colo, e quando foi minha vez, as palavras saíram como um rio represado. Eu me senti invisível, Ricardo, limpando cinzas enquanto você vivia outra vida. Mas agora eu vejo que preciso me reconstruir também, não só por nós, mas por mim. A sessão durou 1 hora, cheia de lágrimas e silêncios, mas ao sairmos o ar de São Paulo parecia mais respirável, com o burburinho da Rua Augusta ao fundo. Os dias seguintes trouxeram obstáculos reais. O aluguel de um espaço pequeno na Vila Mariana, um porão reformado com vitrine na rua, custou o que tínhamos na poupança, mas Ricardo transferiu sem reclamar. Carla ajudou com a papelada e as crianças testaram as primeiras receitas. Brigadeiros de maracujá que sujaram a cozinha de chocolate. Mãe, isso vai ser o melhor lugar do mundo! Exclamou Sofia, lambendo os dedos. Pedro, prático, sugeriu. Coloca futebol nos nomes dos doces, tipo gol de placa. Ri, sentindo o apoio deles como um bálsamo. Não foi fácil. Noites em que a dúvida voltava, quando eu via o anel guardado na gaveta e me perguntava se perdoava de verdade. Ricardo ainda trabalhava muito, viagens marcadas, mas agora com transparência, ligações diárias, fotos de reuniões. Uma briga veio na quinta, sobre uma mensagem inocente de uma colega.